Vamos continuar nossos estudos, agora iniciando pela questão número 9. Ainda são questões da Unicamp. Depois, em aulas seguintes, passaremos para questões de outras universidades. Queremos que você faça pausas, faça anotações, recorra aos livros, ao seu livro de matemática, e no capítulo referente àquelas questões, né? Como já avisamos, a aula é apenas um reforço e não pretende substituir o seu livro de matemática. O Brasil tem excelentes livros de conteúdos muito bem elaborados para tanto o primeiro como o segundo graus, e são distribuídos nas escolas públicas de todo o país. São livros de alta qualidade. Essa questão é uma questão que envolve o conceito de matriz. Primeiro devemos entender o que seja um vetor. Um vetor é um elemento qualquer de um espaço vetorial. Por exemplo, o conjunto dos números reais é um espaço vetorial. Cada número é um vetor. Cada elemento de R é um vetor. O plano R por R, R2, plano cartesiano, ele é também um exemplo de espaço vetorial. Os elementos desse espaço são pontos, e cada ponto é representado por um par ordenado de dois números reais, x1, x2. O espaço tridimensional cartesiano também é um exemplo de espaço vetorial. Os vetores, nesse caso, são os pontos do espaço. E cada ponto do espaço é representado por três coordenadas, por um terno ordenado, digamos x1, x2, x3. Então, isso aqui é um vetor e isso aqui é um espaço vetorial. As matrizes representam funções de um espaço vetorial em outro espaço vetorial. Por exemplo, de R2 para R3, de R3 para R2, de R2 para R, e assim sucessivamente. Então, a matriz deve ser entendida como uma função que a cada vetor de um certo espaço associa outro vetor de um outro espaço ou do mesmo espaço. Uma matriz 3 por 3, por exemplo, com 3 linhas e 3 colunas, representa uma função chamada função linear que vai do espaço tridimensional R3 para o espaço tridimensional R3. Ela se aplica a um vetor com 3 coordenadas e resulta em outro vetor, a imagem, com 3 coordenadas. Isso então é que é uma matriz. Vejamos a questão 9. Sejam dados a matriz A, cujos elementos estão indicados na tela, é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, 3 por 3. Então, sejam dados a matriz A e o vetor B. O vetor B de R3, com 3 coordenadas. Primeira coordenada, M, a segunda é 3, e a terceira coordenada é o número 5. Primeira coordenada M, nós não sabemos que número é. E um vetor
também de R3 de coordenadas y1, y2 e y3. Pergunta A. Encontre o conjunto solução da equação determinante de A é igual a zero. Então, para que valores de x, porque a matriz A ela não é dada explicitamente, ela tem uma incógnita x. Então, a primeira pergunta, encontre os valores dessa incógnita x para os quais essa matriz tem determinante igual a zero. A segunda pergunta, utilizando o maior valor de x que você encontrou no item anterior, no item A, determine o valor de m para que o sistema A aplicado no vetor y seja igual ao vetor b, para que esse sistema tenha infinitas soluções. Repetindo, utilizando o maior valor de x, então aí você tem a matriz perfeita, né, com todos os seus valores. Utilizando o maior valor de x que você encontrou no item A, determine m para que o sistema A aplicado a y, uma incógnita y, é o vetor y1, y2 e y3, A aplicado a y seja igual ao vetor b. Então, para que valores de m, ou para que valores de m, essa equação A aplicada a y igual a b tem infinitas soluções. Na realidade, essa equação é a equação matricial. Portanto, ela é um sistema com 3 equações a 3 incógnitas y1, y2 e y3. Qualquer equação pode não ter solução, impossível. Pode ter uma bem determinada solução, ou pode ser uma equação indeterminada, com muitas soluções. Então, no caso, quer saber quando é que essa equação A de y igual a b, A aplicada a y igual a b, é indeterminada. É bom também você anotar o enunciado dessa questão, principalmente a matriz e esses vetores aí, né? Para poder acompanhar a solução. Solução do item A, né? Para que valor de x aquela matriz fica com o determinante igual a zero, né? É uma preparação já para o segundo item, né? A primeira condição é que o determinante da matriz A seja zero, para que aquele sistema lá do segundo item da pergunta seja indeterminado. É preciso que o determinante de A seja zero. Então, para que valor de x esse determinante é zero? Determinante dessa matriz. Então, nós vamos calcular o determinante com essa incógnita x, né? Então, são aqueles produtos que você veja lá no livro como é que calcula esses produtos, né? Como é que é feito o determinante dessa matriz, né? Temos aí o cálculo expresso aí na tela, né? Os vários produtos, a soma de vários produtos menos outros produtos, né? E que resultou em uma equação, resultou num polinômio, né? Que reduzindo os termos semelhantes e tal. Mas veja aí, faz uma pausa, dê uma olhada direitinho. Então dá o polinômio 4x2 menos 12x mais 8. Eu quero saber quando é que isso é igual a zero. Isso aí é o determinante daquela matriz, dependendo da incógnita, do valor da incógnita x.
Para alguns valores de x, ele vai ser diferente de zero. Para outros valores de x, será igual a zero. Possivelmente. Assim, temos a equação determinante de A igual a zero. Igualamos esse polinômio, que é o determinante, a variável x, dá uma equação de segundo grau. 4x2 menos 2x mais 8 igual a zero. Ele quer saber quando é que esse determinante é igual a zero. E aí, resolvemos a equação do segundo grau, né? Da forma de Bhaskara, e vamos achar duas raízes, que é x igual a 1 e x igual a 2. Então, quando x igual a 1, aquele determinante, aquela matriz, tem determinante de zero. E fazendo x igual a 2, temos outra matriz, que também terá determinante de zero. Então, atribuindo esses valores a x, obtemos uma matriz, duas matrizes, aliás, né, com determinantes todos dois zero. O maior valor encontrado é o valor 2, né? Então, passamos ao item seguinte. Solução do item B, né? Então, tomemos x igual a 2, né? Que é o maior dos dois valores que transformam a matriz A numa matriz de determinante igual a zero, né? A matriz A terá duas versões com determinante igual a zero. Uma quando x igual a 1 e outra quando x igual a 2. Bom, fazendo x igual a 2, temos a matriz A torna-se essa matriz que está aí. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, menos 2. Tem duas colunas iguais, portanto, o determinante é zero, mas isso a gente já sabia, né? Com o determinante igual a zero. Bom, nós queremos que aquela equação A de y igual a B, condições sobre M, sobre o parâmetro M, para que aquele sistema seja indeterminado, né? Bom, uma condição já está satisfeita, então, que o determinante de A é igual a zero. Essa é a primeira condição. Agora, é preciso que os determinantes das matrizes associadas às três variáveis sejam todos iguais a zero. Porque se pelo menos um deles for diferente de zero, o sistema torna-se impossível. Porque teremos uma coisa do tipo 100 sobre zeros. E isso não tem sentido, né? Agora, 0 sobre 0 indica indeterminação. Muito bem. Então, temos aí o determinante de A igual a zero. Então, na realidade, nós temos que lidar com 4 matrizes e, portanto, com 4 determinantes. A matriz A, uma delas, né, já vimos. Agora, para cada variável, são 3 variáveis, y1, y2 e y3. Para cada variável, temos associada uma nova matriz, com o seu respectivo determinante. Como é que se obtém? A matriz associada a y1 substitui-se a primeira coluna, a coluna 1, pelo vetor B, M3, 5. A matriz associada à segunda variável. Pegamos a segunda coluna, que na matriz A, olhe lá, é 1, 1, 1, e substituímos pelo vetor M3, 5. E qual é a matriz associada a y3, a terceira variável? Mesma coisa. Pegamos a última coluna da matriz A, apagamos e colocamos no lugar dela o vetor B. Essas três matrizes é que vão determinar se o sistema é ou não possível ou indeterminado. Possível não é mais, né? Porque o determinante de A é zero, né?
Então, essas três matrizes terão que ser nulas, essas três que estão aí, o determinante delas. Bom, a última é tranquila, porque tem duas colunas iguais, né? 1. Então, essa última matriz, qualquer que seja o valor de m, não interessa, essa última matriz aí associada a y3, a terceira variável, ela já tem determinante nulo. Então, não precisamos nos preocupar. Agora, essas duas primeiras é que terão que ter determinante nulo, para que o sistema seja indeterminado. Então, nós vamos determinar n para que o determinante dessa primeira e o determinante dessa segunda sejam todos dois iguais a zero. Aí o sistema será indeterminado. Agora, se uma dessas duas matrizes tiver determinante diferente de zero, aí o sistema é impossível. Porque será impossível na primeira variável, então é impossível. Se for impossível só na segunda variável, mas também é impossível nas três variáveis, né? Não tem sentido dizer que ela é impossível apenas numa variável. Ela é impossível. Então, vejamos. Fazendo a leitura aqui. Para que o sistema A aplicado a Y igual a B seja indeterminado, não tem esse hífen, desculpe, indeterminado, é necessário e suficiente, neste caso, que o determinante de cada uma das matrizes abaixo seja nulo, cada um deles. Necessário e suficiente porque já temos que o determinante de A é zero, né? Se algum deles não for nulo, o sistema é impossível, já que o determinante de A é igual a zero. Aí temos as três matrizes e você vai calcular o determinante das duas primeiras. Vai obter uma equação do primeiro grau em M. E aí calcula M, né? Quer dizer, pega o determinante da primeira igual a zero e determina M, para que esse determinante seja zero. Então, a última matriz tem determinante nulo para qualquer valor de M. Tem duas colunas iguais. Fazendo-se o determinante da primeira ou da segunda igual a zero, obtemos M igual a 7 sobre 2, tanto no primeiro caso como no segundo. Em ambos os casos, que é a solução procurada. Um valor de M que anula simultaneamente os três determinantes. Os dois, né? Porque o terceiro é fatalmente nulo, né? Então o sistema será indeterminado. Agora você tem que calcular o determinante de cada uma e igualar a zero, né? Por exemplo, a primeira, você pega a diagonal principal, m vezes 1 vezes menos 2, né? E aí você pega as linhas paralelas a essa diagonal. 3 vezes 1 vezes 1 lá em cima da primeira coluna, da terceira coluna. Depois pega 1 vezes 2 vezes 5. Esses são os valores para calcular o determinante. Menos, agora vamos para a diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 5. Depois fica 1 vezes 3 vezes menos 2. Depois m vezes 1 vezes 2, né? Ou 2 vezes 1. E aí você tem esses 6 produtos, né? Os primeiros precedidos do sinal mais, os 3 últimos precedidos do sinal menos, e calcula. E aí vai ter uma equação, igualando a zero, tem uma equação na variável m. E aí você vai encontrar m igual a 7 sobre 2. Mesma coisa para calcular o segundo determinante, você deve calcular um e outro, né? Porque se um dos dois tem que ser igual a zero. Como o primeiro deu m igual a 7,5, o segundo terá que dar 7,5, porque se der outra coisa, aí não vai dar certo, né? Então, temos que ter um valor para m, um valor de m que anula simultaneamente os três determinantes. Um comentário em relação à próxima questão.
Então, as funções do primeiro grau, de R para R, né? Funções reais de uma variável real, as funções de primeiro grau com uma incógnita são do tipo y igual a x mais b. Representam retas. O gráfico de tais funções é sempre uma reta. Onde A é o coeficiente angular, que mede a inclinação, isto é, a tangente trigonométrica do ângulo de inclinação da reta. E B, o coeficiente linear, ou seja, a ordenada do ponto em que essa reta corta o eixo cartesiano OY, o eixo vertical. Então, você tem, por exemplo, ali na figura, né, a função y igual a x mais b, e tem um ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal, está indicado aí pela letra θ, um ângulo à direita, né, um ângulo maior que 90 graus. Essa inclinação aí, no caso, é negativa, é para a esquerda, né? Essa reta tem uma inclinação para a esquerda. Então, esse coeficiente de x, é a tangente trigonométrica desse ângulo θ, inclinação. Indica a inclinação. No caso aqui é negativo, né? Porque a inclinação para a esquerda. E claro, estamos falando de funções, então essa reta não pode ser vertical, né? Essas funções são chamadas funções afins quando passa pela origem, quer dizer, o valor de b é igual a zero, né? Não tem altura, não corta acima nem abaixo de zero, então ela diz-se com a função linear, né? Quando b é igual a zero, então fica só do tipo y igual a a vezes x, função linear. Um comentário sobre a função módulo. O módulo tem acento agudo no O, eu esqueci de colocar aí, desculpe, mas fazendo a correção a tempo, né? O módulo de um número real é o próprio número se ele for positivo. E é o número com sinal trocado, simétrico, se ele for negativo. De forma que o módulo é sempre positivo, né? Se ele é positivo, é o próprio número. Se ele é negativo, é menos o número. Portanto, é positivo, né? O módulo de x é representado por x entre duas barras. Módulo de um número real. Mas existe também módulo de um número complexo, como depois pode se ver em alguma outra questão. Então, o módulo de x é representado por x entre duas barras. E pode ser definido formalmente da seguinte maneira. Módulo de x igual ao próprio x, se x for maior ou igual a zero, e a menos x, se x for menor ou igual que zero. Esse menos x, é claro, que é positivo. Se x é negativo, menos x é positivo. O módulo é sempre positivo. Exemplo, então nós temos o módulo de menos 3. É menos 3, né? É mais 3. E o módulo de 3 é o próprio 3. O módulo de 0 é 0. Aí temos um gráfico da função módulo, y igual a módulo de x. Ele possui dois ramos, um para a direita e um para a esquerda, que são duas retas, que formam um ângulo de 45 graus com quaisquer dos eixos. Né? Um eixo do x, 45 graus, com o eixo do y também. Módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 também é 2, como está aí no gráfico. E essa é a representação gráfica do módulo de x. Questão 10. Sabe-se que a reta r de x igual a mx mais 2 intercepta o gráfico da função y igual a módulo de x em dois pontos A e B.
pergunta-se: A. Determine os possíveis valores para M. B. Se O é a origem dos eixos cartesianos, encontre o valor de M que faz com que a área do triângulo OAB seja mínima. Note que o enunciado não fornece nenhum gráfico, nenhuma pista geométrica para a solução. Isso deve ser construído por você. Você deve elaborar, interpretar a questão e fazer uma figura que ajude a encontrar a solução. Então, veja, é dado uma função afim, uma reta, né? mx mais 2, corta o eixo dos y na altura 2, tem uma inclinação arbitrária, nós não sabemos, né? É um parâmetro, m. Na realidade, isso aí não é uma reta, é uma família de retas, né? Uma quantidade infinita de retas. Para cada valor de m, você tem uma reta. Para cada valor da inclinação, pode ser positiva, negativa, né? Ou até zero, porque aí seria a função constante, r de x igual a 2, uma linha horizontal. Enfim, nós temos aí uma família de retas e ele diz que ele está interessado apenas naquelas que interceptam o gráfico do módulo em 2 pontos. Quer dizer, tem algumas dessas retas que não interceptam o módulo em 2 pontos, possivelmente em um apenas, mas em 2 pontos aqui ele amarra essa condição. Então m deve ser tal, quer dizer, não são todas as retas mx mais 2, mas aquelas que interceptam o módulo em 2 pontos A e B. Veja bem, já estamos interpretando, já estamos formando assim uma imagem na nossa cabeça. Bom, aí ele pergunta: determine os possíveis valores de m para que intercepte em 2 pontos, é claro, né? Para que seja dessa família aí. E segundo, ele pergunta o valor, né, de m para que o triângulo OAB seja mínimo, tenha uma área mínima, né? Aí vamos ver, vamos ter que fazer uma figura, né, para interpretar. Comentário. Examinando graficamente a situação do enunciado, vemos que há um feixe de retas do tipo r de x igual a mx mais 2, passando pelo ponto 2, todas elas, né? E com as diversas inclinações, e que cortam em 2 pontos o gráfico da função módulo. Está indicado aí na figura. Um ponto em cada ramo dessa função, do lado direito e outro ponto do lado esquerdo. E eu observo aí também que essa inclinação estará entre menos 1 e mais 1, a inclinação m dessas retas. Então veja bem, o módulo tem 2 ramos. Do lado direito tem inclinação 1, do lado esquerdo tem inclinação menos 1. Tem um ponto 2 indicado aí na figura. Então passei pelo ponto 2, nós podemos passar 2 retas pontilhadas paralelas aos ramos da função módulo, certo? Então, um paralelo ao ramo direito, a inclinação positiva, que está à sua direita. O outro, a inclinação negativa à esquerda, uma reta pontilhada paralela. Para cortar os 2 ramos, veja bem, para cortar os 2 ramos dessa função módulo, tem que estar dentro desses limites indicados pelas essas linhas tracejadas. Uma de inclinação 1, né, positiva, e outra de inclinação menos 1.
Então, as inclinações vão de -1 até 1. As inclinações dessas retas, nesse feixe, que estão nesse feixe, nessa família de retas. Qualquer outra que fugir a isso, veja, trace uma reta passando por 2 e que esteja fora dessa condição. O que vai acontecer? Ela vai cortar o módulo em apenas um ponto. E vai se perder no infinito e não vai mais encontrar a função módulo. Nem para cima, nem para baixo. Ela só vai encontrar a função módulo num ponto. Mesma coisa do lado direito. Se você traçar uma função de inclinação negativa passando por 2, né? Mas que esteja acima da linha pontilhada, ela também não vai cortar a função módulo em 2 pontos. Não vai. Só vai cortar em um ponto. Então, a condição importante para a resolução desse problema é essa análise, em que nós determinamos que M, a inclinação, varia entre -1 e +1. Nenhuma dessas retas pode ter inclinação 2, ou -2, ou 3, não pode, porque senão não vai cortar a função módulo em 2 pontos. Essas inclinações estão presas a esses 2 limites. E não pode ser igual a -1, nem igual a +1 também. O primeiro item perguntou quais os possíveis valores de M. Então, nós já estamos dando a solução. Fizemos uma solução gráfica, né? Estamos dizendo que os possíveis valores de M são aqueles compreendidos entre -1 e +1. Não podendo ser nem -1 nem +1, não pode ser igual. Tem que ser estritamente maior que -1, estritamente menor do que 1. Mas nós vamos ter que oferecer uma solução mais formal, né? Essa solução já está dada, está respondido o item A. Mas vamos procurar uma solução mais formal. Bom, solução. Vamos dar uma solução formal, né? Se uma função f, qualquer, não importa, intercepta o gráfico de uma função f, intercepta o gráfico de uma outra função g para um valor x da variável, o que acontece é que f de x tem que ser igual a g de x, né? O valor da função f nesse ponto é igual ao valor da função g nesse ponto, né? Muito bem. Dito isso, vamos lá. Se esse ponto, vamos supor que a reta intercepta uma certa reta, aí, passando por 2, intercepta o módulo em 2 pontos. Então, esse ponto de interseção corresponde a um valor da variável x. Se x é maior que 0, então estamos olhando para o lado direito, e a reta intercepta o ramo direito da função módulo, temos que o módulo de x é o próprio x. O valor da função no ponto x é o próprio x. Então, o valor da função da reta, mx mais 2, também será x. Quer dizer, as duas funções, os valores das duas funções no ponto x se igualam. Quer dizer, mx mais 2 é igual a módulo de x, que é x, porque x é positivo. Certo? Então, os dois valores são igualados. Então, nós temos a equação mx mais 2 igual a x. Quer dizer, a reta é igual à função módulo no valor x. Bom, como é que deve ser esse valor, então? Isto é, x é igual a 2 sobre 1 menos m. Para começo de conversa, m não pode ser 1, senão o denominador seria 0. Não pode. E isso é positivo, porque x, por hipótese, é um ponto positivo. Logo, só temos uma alternativa. 1 menos m tem que ser maior que 0. Maior.
Não pode ser 0, claro. Ou seja, m é menor do que 1. M é uma desigualdade, uma inequação. M é menor que 1. Bom, vamos para o outro lado. Nós estamos supondo que a reta corta em 2 pontos. Então, ela vai cortar lá no outro ponto, no ramo esquerdo. Ele é um ponto de abscissa x também, vamos dizer. Então, se x é menor que 0, e a reta R intercepta o ramo esquerdo da função módulo. Então, o valor da reta é igual ao valor do módulo no ponto de abscissa onde corta, na abscissa x, no caso. Né? Módulo de x, nesse caso, é menos x. É menos x. Porque x é negativo, o módulo de x é menos x. Então, vamos ter a equação mx mais 2, que é a reta, igual ao módulo, igual a menos x. As duas funções se igualam na abscissa x. E aí você tem uma equação x igual a menos 2 sobre 1 mais m. Quer dizer, você passando o x para o lado esquerdo, vai ficar mx mais x igual a menos 2. Então fica menos 2 sobre 1 mais m. Essa expressão é negativa, né? É negativo porque x é negativo, por hipótese. É uma abscissa do lado esquerdo. Logo, temos só uma alternativa. 1 mais m tem que ser maior que 0, para que essa fração, menos 2 sobre 1 mais m, seja negativa. M não pode ser 1, né? Menos 1. Então, temos que 1 mais m tem que ser maior do que 0, tem que ser positivo. Ou seja, passando 1 para o outro lado, nessa equação, fica m maior que menos 1. E aí chegamos ao mesmo resultado que tínhamos chegado antes, mas de uma forma intuitiva, né? Que m varia, o parâmetro m, a inclinação dessas retas, tem que estar limitada entre menos 1 e mais 1. Bom, agora nós temos que fazer uma observação importante para a sequência da solução, para o item B. Veja, para cada valor de m, do parâmetro m, compreendido entre menos 1 e mais 1, claro, você tem uma reta, como essa que está desenhada aí, interceptando a função módulo em 2 pontos. À direita, no ramo positivo, do lado do eixo, do lado das abscissas positivas, você tem um ponto de interseção entre a reta e o módulo, né? Mas esse ponto tem uma certa abscissa x, né? Você projeta esse ponto, imagine a projeção desse ponto no eixo do x, né? No eixo horizontal. Aí você tem a abscissa desse ponto. Qual é o valor dessa abscissa? O valor dessa abscissa está ali calculado. É 2 sobre 1 menos m. Para essa reta de parâmetro m, né? Do outro lado, lado esquerdo, né? Também intercepta num ponto lá. Esse ponto tem uma certa abscissa x, que você pode projetar verticalmente sobre o eixo horizontal x, né? Esse ponto de interseção tem uma abscissa x. Qual é o valor dessa abscissa x? É menos 2 sobre 1 mais m, né? Isso quer dizer o seguinte, olha só, importante. A distância do ponto O a essa abscissa x do lado direito, a abscissa x, do ponto de interseção, a distância é 2 sobre 1 menos m. Agora, a distância do ponto O, do centro do sistema cartesiano, do ponto O a esse ponto da esquerda, que é o ponto menos 2 sobre 1 menos m, sobre 1 mais m, menos 2 sobre 1 mais m,
essa distância é 2 sobre 1 mais m, porque a distância é um número positivo. Não estou perguntando o valor da abscissa, do ponto X. A abscissa é menos 2 sobre 1 mais m, tudo bem. Agora a distância, o comprimento do centro dos eixos até esse ponto X, essa abscissa X, é o módulo disso, é um número positivo. Distância é um número positivo. É 2 sobre 1 mais m. Isso é importante para o segmento da solução, a segunda parte, que fala das áreas, né, dos triângulos, qual é o triângulo de área menor, etc. Então, veja. Então, vamos para o item B. A área do triângulo, veja que você tem a reta, né? Intercepta a função módulo em 2 pontos, um ponto A e um ponto B, formando esse triângulozinho verde aí, OAB. Né? A área do triângulo OAB certamente depende do parâmetro M, porque para cada valor de M você tem uma reta diferente. O B vai estar mais em cima, o A vai estar mais embaixo, e vai depender muito desse M, dessa inclinação da tal reta, né? Que passa pelo ponto 2, não é isso? Então, note que OAB é um triângulo retângulo. Primeira observação. Por quê? Porque a função módulo, a inclinação de cada ramo, a inclinação do lado direito é 1, a inclinação do lado esquerdo é menos 1. Portanto, forma um ângulo de 45 graus com os eixos, né? A função módulo, né? Então, OA faz um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal e OB também, um ângulo de 45 graus. Ora, consequentemente, veja que o segmento OA é perpendicular ao segmento OB. E mais, o eixo horizontal vertical, o eixo dos Y, é uma bissetriz desse ângulo reto aí, no ponto O desse triângulo verde. É um triângulo retângulo, né? Pois AOB é reto e está dividido em 2 ângulos de 45. Isso é importante para a solução da questão. Então, cada ângulozinho, de um lado e do outro, desse triângulo verde, no ponto O, mede 45 graus. Isso quer dizer o seguinte, que o segmento OB forma um ângulo de 45 graus com cada um dos eixos. Isso a gente já sabe, né? Assim, veja bem, OA, OA e OB são diagonais de quadrados. Veja, olha só, você tem esse ângulo de 45 graus, consequentemente, essa linha azul do lado direito, né? Olhando do lado direito, do lado positivo, do ramo positivo da função módulo. Esse ramo é uma diagonal de um quadrado. Esses lados azuis são iguais. Né? Por quê? Porque o ângulo é de 45 graus. A mesma coisa acontece do outro lado também. O vértice A é o vértice de um quadrado. Uma linhazinha azul aí indicando. Pois bem, são diagonais de um quadrado. Para calcular a área desse triângulo, eu preciso saber o comprimento desses dois catetos, OA e OB, né? É o produto dos dois catetos, são perpendiculares, dividido por 2. É a área do triângulo verde, né? Bom, então, quanto mede cada um desses catetos? Bom, o cateto é a diagonal de um quadrado. Vamos ver do lado direito, né? Primeiro, lado positivo aqui. Então, veja, OB. Quanto mede OB? A diagonal de um quadrado é o lado
vezes raiz de 2. Ora, quanto mede o lado? Nós já vimos que a distância de O até a abscissa x do ponto B, até a abscissa x, é 2 sobre 1 menos m. Essa é a distância. Então, quanto mede OB? É esse comprimento, 2 sobre 1 menos m, vezes raiz de 2. Agora vamos lá, o comprimento de OA, do outro lado, lado esquerdo. Mesma coisa, é a diagonal de um quadrado. Qual é o lado? O comprimento é 2 sobre 1 mais m, não é menos 2. Menos 2 é o ponto de abscissa do ponto A. Menos 2 sobre 1 mais m. Mas esse comprimentozinho de O até essa abscissa x, do lado esquerdo, é um número positivo. 2 sobre 1 mais m. E a diagonal? 2 sobre 1 mais m, vezes, que é o lado, né? Vezes a raiz de 2. Então, a diagonal desse quadradozinho menor. Então, temos os dois quadrados. Pronto. Então, a área do triângulo verde é o produto desses dois catetos, ou dessas duas diagonais, que são catetos, um tem um retângulo, dividido por 2. Fazendo as continhas, nós vamos chegar a 4 sobre 1 menos m2. Ora, mas ele quer saber quando é que essa expressão 4 sobre 1 menos m2 é mínima. Sabemos que m2 não pode ser 1, porque m não, é menor do que 1 e maior que menos 1, né? Então, esse número de baixo é um número necessariamente menor do que 1. Mas, quando é que essa expressão, essa fração 4 sobre 1 menos m2 é mínima? Quando é que ela é mínima? Ela é mínima quando o denominador for máximo. Denominador, 1 menos m2. E quando é que o denominador 1 menos m2 é máximo? Quando o m for mínimo. Repetindo. Quando é que a fração é mínima? A fração toda, a área. Ela é mínima quando o denominador for máximo. Quando é que o denominador é máximo? O denominador é uma diferença. Quando é que o denominador 1 menos m2 é máximo? Quando m2 for mínimo. Quando é que m2 é mínimo? Quando o m for zero. m2 é sempre positivo, né? Quando é que é? Quando o m for zero. Então, a resposta é, essa área desse triângulo será mínima quando o m for zero. Isso quer dizer, geometricamente, o quê? Que a inclinação da reta que corta lá nos dois pontos é a inclinação horizontal, a inclinação zero. Nós até traçamos uma linha aí passando pelo 2, uma linha horizontal indicando aí. E nesse caso, essa área mínima, até podemos dizer quanto vale, né? Que é que será 4 sobre 1. Será 4. Então, a resposta é mínimo quando m for igual a zero. Comentário. Na solução anterior, nós tecemos considerações sobre a expressão 4 sobre 1 menos m2. Estávamos interessados em saber quando é que essa expressão assume valor mínimo. E chegamos à conclusão que isso ocorre quando m é igual a zero. Uma outra forma de chegar a essa mesma conclusão é examinar a função 1 menos m2, que é uma função de segundo grau, como função da incógnita m, uma parábola. E é o que nós vamos proceder agora. Dá uma outra alternativa de análise. A função, vamos chamar de S, lembrando área, né? S de m igual a 4 sobre 1 menos m2, onde m varia entre menos 1 e mais 1.
assume o valor mínimo quando o denominador 1 menos M2 assumir o valor máximo, que é 1, o que ocorre quando M igual a 0. Foi o que nós vimos. Note que a função f de m, o denominador, igual a 1 menos m2, é uma parábola de concavidade para baixo, porque o coeficiente do termo de segundo grau é negativo. Quer dizer, é menos m2 mais 1, né? É uma equação, é uma função, uma expressão incompleta da função de segundo grau, né? Tem a concavidade para baixo e tem raízes menos 1 e mais 1. E que tem seu vértice no ponto 0, 1. No meio das raízes, no ponto médio, quando M assume o valor médio das raízes. Tem ponto máximo porque a concavidade é para baixo, né? Essa parábola tem ponto de máximo. Fica bem no meio das raízes. Ponto médio das raízes. O valor da função é máximo nesse ponto médio. Então essa é uma outra observação relacionada com a expressão 4 sobre 1 menos M2. Comentário. Na próxima questão, nós vamos usar umas relações muito parecidas com o Teorema de Pitágoras, mas relacionadas, que se referem a um triângulo, não necessariamente um triângulo retângulo. Essas equações, essas relações, são usadas para a resolução de triângulos quaisquer, né? Partindo do Teorema de Pitágoras, podemos obter algumas relações entre os lados e os ângulos de um triângulo qualquer. Veja o primeiro triângulo, é um acutângulo, né? Triângulo acutângulo. Escolhemos um lado qualquer, lado A, um outro lado B e um lado C. E aí temos a projeção de C sobre B, do lado C sobre o lado B. Vamos chamar de M. Poderia também ser a projeção de B sobre C, isso é irrelevante. Então, temos a seguinte relação num triângulo acutângulo. A2 igual a B2, mas C2, parecido com o Teorema de Pitágoras, né? Menos 2B vezes M. 2 vezes B vezes a projeção do outro lado, C, sobre B. Agora, se o triângulo ele é obtusângulo, esse sinal de menos passa a ser mais. Então, A2 igual a B2 mais C2 mais 2BM. Agora, usando a trigonometria, as funções, a função cosseno, nós resumimos essas duas relações numa única relação. Para um triângulo qualquer, A2 igual a B2 mais C2, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo entre B e C. Esse cosseno será positivo ou negativo, de acordo com o ângulo. Se o ângulo é agudo, o ângulo alfa, então o cosseno vai ser positivo. Se o ângulo alfa é obtuso, esse cosseno vai ser negativo. Então esse menos vai passar a ser mais, né? Menos, e constar o menos do cosseno, então remete à segunda fórmula aí. Então essas relações vão ser usadas na próxima questão. Você deve memorizar essas relações que são úteis para a resolução de triângulos.
Questão 11. Um triângulo retângulo de vértices A, B e C é tal que AC igual a 6, AB igual a 8 e BC igual a 10. Os segmentos AB, AC e BC, veja bem, AB, AC e BC, são os lados, né? Também são lados de quadrados construídos externamente ao triângulo ABC. Seja O o centro da circunferência que circunscreve o triângulo e sejam D, E e F, D, E e F, os centros dos quadrados com lados BC, AC e AB, respectivamente. Ainda o enunciado da questão 11. Item A. Calcule os comprimentos dos segmentos DO, EO e FO, quer dizer, as distâncias dos centros dos quadrados até o centro da circunferência, até o ponto O. Agora, vale recordar aqui uma propriedade da circunferência, que é a seguinte: se numa circunferência você inscreve um triângulo retângulo, a hipotenusa desse triângulo retângulo passa necessariamente pelo centro da circunferência. Portanto, esse ponto A, esse ponto O, o centro da circunferência, pertence à hipotenusa do triângulo retângulo. Essa é a observação que tem que ser feita. A mediatriz, ela tem uma propriedade importante, que é a seguinte: ela é o lugar geométrico de todos os pontos do plano que são equidistantes dos extremos do segmento. No caso, dos pontos B e C, dessa figura aí, essa segunda figura. Então, se um ponto pertence à mediatriz, ele é equidistante dos pontos B e C, como está indicado aí nessas linhas aí formando esse triângulo. E reciprocamente, se um ponto qualquer do plano é equidistante desses pontos B e C, desses extremos, ele necessariamente pertence à mediatriz. Quer dizer, vice-versa. Se pertence à mediatriz, é equidistante dos extremos. Se é equidistante dos extremos, pertence à mediatriz.
Então, um ponto pertence à mediatriz, C e somente C é equidistante dos extremos do segmento, né? Portanto, a mediatriz é uma linha infinita, não é um segmento, né? Mas podemos estar interessados num trecho dessa linha, num segmento dessa linha mediatriz, né? O que vai do vértice quando ela passa pelo vértice. Digamos, no caso dos triângulos equiláteros e isósceles, a linha que parte, tem uma mediatriz, pode partir do vértice até o ponto médio, né? E pode acontecer que até que a mediatriz seja a própria mediana e até a própria bissetriz. Quer dizer, se o triângulo for equilátero, por exemplo, o isósceles, no vértice, num dos seus vértices, né? Então, a mediatriz coincide com a mediana e pode coincidir com a bissetriz também, mas não necessariamente. Então, agora nós podemos usar esse conceito para resolver o item A da questão. Solução do item A. Bom, o triângulo ABC está inscrito em um círculo. Então, a hipotenusa BC, já vimos, é o diâmetro do círculo. Portanto, o centro do círculo está na hipotenusa desse triângulo ABC. E mais, está no meio, porque OC é um raio e OB é outro raio. Portanto, OC é igual a OB, portanto, o ponto O é um ponto médio desse diâmetro, né? Dessa hipotenusa, que também é diâmetro. Bom, o tamanho OD é a metade do lado do quadrado grande, né? O lado do quadrado grande é BC, o tamanho é o tamanho de BC, que já vimos que é 10. A metade é 5. Então, OD é 5. Está respondida a primeira pergunta aqui desse item. Agora temos que calcular OE e OF, né? Então, nós vamos construir um quadradinho, um retângulo, um quadrilátero OHAG. Esse quadrilátero será construído da seguinte maneira. A partir do ponto médio de AC, é o ponto médio, é o ponto H, não é isso? A partir desse ponto, partindo desse ponto, nós vamos traçar a mediatriz, portanto, perpendicular a AC, no meio de AC. E no segmento AB, fazemos a mesma coisa, na linha vertical, que seja mediatriz, passando no ponto G, no ponto médio de AB, uma linha perpendicular. Bom, olha só, essas duas linhas formaram esse quadrilátero, não é isso? Acontece o seguinte, veja, o ponto O é equidistante de A e C. Por quê? Porque a distância de O até C é o raio. De O até A também é o raio. Então, esse ponto O pertence à mediatriz. Essa é a mediatriz horizontal, passando por H. O ponto E é a mesma coisa. Ele é o centro do quadrado. Então, a distância de E até C é a mesma distância de E até A. Ele é equidistante de A e C. Logo, ele também pertence à mediatriz. Pronto. Então, essa linha é perpendicular e contém os pontos E e O. A mesma análise você pode aplicar aos pontos F e O.
eles também pertencem a essa outra mediatriz passando por G, uma vertical. E porque o F também é equidistante daqueles extremos, o O, pelo mesmo motivo, é equidistante de A e B. Portanto, nós temos aí um retângulo. E agora nós vamos calcular a distância de O até E e de O até F a partir dessa ideia, né? A distância de O até H é a metade do lado AB. Metade do lado AB, que mede 8. Portanto, a metade mede 4. Então, esse pedaço aí, OH, é 4. E HE mede 3. Por quê? Porque a metade do lado do quadrado, desse quadrado, cujo lado mede, é o lado AC, é um dos lados desse quadrado, que mede 6. Então, HE ou EH mede 3. Então, OE vai valer 7. A mesma análise você pode fazer para OF. E ver que OF também vale 7. Vamos ler o que está na tela. Se ABC está inscrito em um círculo, então a hipotenusa BC é o diâmetro do círculo. Daí, observando-se a figura, vemos que OD é a metade do lado do quadrado maior e é igual ao raio, que é 5. Então, já calculamos OD. O quadrilátero OHAG é um retângulo, já explicamos os motivos, né? Mediatriz e tal. É um retângulo de lados 3 e 4. Metade do lado de um quadrado, metade do lado do outro quadrado. Metade dos catetos também, né? Dos catetos do retângulo ABC. Assim, OE é 4 mais 3, que é 7, e OF, pelas mesmas razões, também vai ser igual a 7, sendo o triângulo OEF isósceles, porque OE é igual a OF. Bom, então está concluído esse item A. Item B da questão 11. Calcule os comprimentos dos lados do triângulo de vértices D, E e F. D, E e F. Quer dizer, os centros dos 3 quadrados. Né? Calcular esses lados. Que formam esse triângulo D, E e F. Nós vamos deixar a solução para uma aula seguinte, porque essa aula já está com mais de 1 hora. Então, por questões de temos um limite aí, nós vamos ter que continuar a solução na aula seguinte. Aula número 5.